Você já sentiu que sua casa está pesada, que algo invisível perturba sua paz, que a noite chega e com ela vem a inquietação? Talvez você tenha rezado, acendido velas, pedido proteção, mas algo ainda falta. E se eu te dissesse que existe um ensinamento milenar, vindo de uma das maiores mestras da fé católica, que pode transformar completamente a atmosfera espiritual da sua casa? Não estou falando de magia, não estou falando de superstição. Estou falando de uma sabedoria profunda que Santa Teresa de Jesus nos deixou. Uma sabedoria que ensina como transformar objetos sagrados em pontes de oração. Como fazer de sua casa um verdadeiro santuário onde Cristo reina e a paz prevalece. Hoje você vai decidir de onde deixar seu rosário esta noite para que ele se torne mais do que um objeto, para que ele se torne um lembrete vivo da presença de Deus em cada cômodo, em cada momento, em cada respiração. Se inscreva agora para não perder mais ensinamentos e conselhos poderosos que podem transformar sua vida espiritual. Antes de continuar, preciso que você entenda algo fundamental. O rosário não é um amuleto mágico que vai repelir demônios automaticamente. Não é um talismã que você pendura na parede e pronto, está protegido. Santa Teresa de Jesus, aquela mulher extraordinária que reformou a Ordem do Carmelo no século XVI, que enfrentou as maiores batalhas espirituais imagináveis, que conhecia as moradas da alma como ninguém, ela dizia algo revolucionário. Ela ensinava que Deus não quer objetos sem vida, Deus quer corações vivos. O rosário é poderoso, sim, mas ele é poderoso porque é uma memória do Evangelho, porque cada conta representa um mistério da vida de Cristo, porque ao rezá-lo você caminha junto com Maria pelos momentos mais importantes da história da salvação. É um sacramental, algo que a Igreja abençoa e que dispõe seu coração para receber a graça. Mas escute bem, ele não substitui os sacramentos, ele não faz milagres por si só se seu coração está fechado. Santa Teresa combatia com todas as forças qualquer tipo de superstição, porque ela sabia que Deus busca verdade, Deus busca relacionamento, Deus quer amizade. Como ela mesma escreveu em seus escritos, oração é tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Então, quando você deixa o rosário em um lugar específico da sua casa esta noite, você não está criando um escudo mágico. Você está criando um ponto de encontro com o céu, um lugar que educa seu olhar, que lembra você de voltar para Deus, que chama sua alma de volta quando ela se distrai com as preocupações do mundo. Pense comigo, quantas vezes você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular? Quantas vezes você vai dormir e a última imagem que você vê é uma tela brilhante cheia de notícias, de fofocas, de ansiedades? Santa Teresa entendia profundamente a importância dos sentidos na vida espiritual. Ela sabia que onde seus olhos repousam, seu coração vai junto. Ela sabia que se você quer ter uma vida de oração profunda, você precisa criar um ambiente que favoreça o recolhimento, que ajude seus sentidos a servirem a Deus em vez de dispersarem você. É por isso que ela organizava os conventos de uma forma específica. É por isso que ela dava tanta atenção aos detalhes da vida diária. Ela não era uma mística desligada da realidade, muito pelo contrário, ela era profundamente prática. E um de seus ensinamentos mais preciosos é este: organize o ambiente ao seu redor de modo que ele te lembre constantemente de Deus. Coloque o rosário onde seus olhos vão pousar ao deitar, onde você vai vê-lo ao acordar. Faça dele um lembrete de amor, uma âncora que te segura quando as tempestades interiores começam. Você já percebeu como um simples objeto pode mudar completamente o clima de um cômodo? Como uma imagem sagrada pode trazer paz instantânea? Como um crucifixo na parede pode te fazer lembrar, mesmo nos momentos mais difíceis, que você não está sozinho? Pois é exatamente isso que Santa Teresa está te ensinando. Deixar o rosário em lugares estratégicos é uma pedagogia do coração. É educar sua alma para permanecer em Deus, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Agora vou te revelar algo que vai mudar tudo.
Santa Teresa ensinaria você a pensar na sua casa como um mapa espiritual. Cada lugar tem um significado. Cada cômodo pode se tornar uma morada onde Deus habita de forma especial. E o rosário, esse conjunto de contas abençoadas que carrega consigo a memória dos mistérios de Cristo, ele pode ser o fio que conecta todos esses lugares sagrados. Imagine sua casa não como um espaço físico comum, mas como um pequeno santuário doméstico onde cada porta, cada canto, cada mesa fala de Deus. Isso não é fantasia, isso é o que a Igreja chama de igreja doméstica. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que a casa cristã é um lugar onde a fé é vivida, onde a oração acontece, onde os sacramentais têm seu lugar de honra. Santa Teresa viveu isso intensamente. Nos seus conventos, cada espaço tinha uma função espiritual. A cela era para o recolhimento solitário, o coro era para a oração comunitária, o refeitório era para a caridade fraterna. E na sua casa você também pode criar essa geografia sagrada. Deixar o rosário aos pés do crucifixo, na sua mesa de cabeceira, pendurado na porta de entrada, diante da imagem de Nossa Senhora. Cada um desses lugares tem um significado profundo, e nos próximos capítulos vou te ensinar exatamente o que cada um deles representa e como você deve usá-los esta noite para transformar sua casa em um verdadeiro castelo interior. A primeira escolha, a mais poderosa de todas, é deixar o rosário aos pés do crucifixo. Se você tem um crucifixo em casa, e todo católico deveria ter, então você já tem o coração da sua casa definido. O crucifixo não é apenas um símbolo, é a própria síntese do Evangelho. É ali, na cruz, que tudo se revela. O amor de Deus transbordando até a última gota de sangue, a misericórdia derramada sobre a humanidade, a vitória sobre o pecado e a morte. Santa Teresa tinha uma devoção profundíssima ao Cristo crucificado. Ela escreveu que nunca conseguiu progredir na oração sem olhar para a humanidade de Cristo, especialmente para o Cristo sofredor. Para ela, fugir da cruz era fugir do próprio Deus. Então, quando você coloca o rosário aos pés do crucifixo esta noite, você está fazendo algo teologicamente poderoso. Você está dizendo: minha casa aprende sua geografia espiritual a partir daqui, a partir deste coração trespassado, de onde brotaram sangue e água, sinais dos sacramentos da Igreja. Você está declarando que tudo na sua vida, todas as suas orações, todas as suas lutas, todas as suas vitórias, tudo parte da cruz e tudo volta para a cruz. Como fazer isso de forma prática? Escolha um lugar visível no seu quarto. Pode ser na sua mesa de cabeceira, pode ser numa pequena prateleira na parede, pode ser num canto especial que você transformou em cantinho de oração. Coloque ali seu crucifixo. Se possível, um crucifixo bonito, bem feito, que mostre claramente o rosto de Cristo e as chagas sagradas. Não precisa ser grande, mas precisa ser digno. E então, todas as noites antes de dormir, faça este pequeno ritual que Santa Teresa aprovaria completamente. Apague as distrações, desligue a televisão, silencie o celular, acenda uma vela, diante do crucifixo, se você puder, ou apenas fique alguns instantes em silêncio diante dele. Pegue seu rosário e coloque-o com reverência aos pés da imagem do Cristo crucificado. Enquanto faz isso, faça o sinal da cruz devagar, com atenção, não de qualquer jeito. Toque sua testa, seu peito, seus ombros e diga em voz baixa ou no coração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois, olhe para o crucifixo e agradeça. Agradeça o dia que passou, com todas as suas dificuldades e alegrias. Agradeça a vida, a saúde, as pessoas que você ama. Agradeça até pelas lutas, porque elas te aproximam de Cristo. E então, entregue tudo. Entregue suas inquietações, seus medos, suas preocupações. Diga simplesmente: Jesus, eu confio em vós. Guarde nossa casa esta noite.
Depois dessa entrega, reze ao menos uma dezena do rosário. Não precisa ser o rosário inteiro se você está cansado. Santa Teresa era muito realista com as limitações humanas. Uma dezena é suficiente. Reze devagar, meditando no mistério. Se for noite, escolha um dos mistérios dolorosos ou gloriosos. Imagine Maria ao pé da cruz. Imagine a agonia de Jesus no Getsêmani. Imagine a ressurreição gloriosa. Deixe que essas imagens penetrem em seu coração. Quando terminar, beije o crucifixo com carinho. Beije o rosário e deixe-o ali repousando. Quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você vai ver é aquele terço repousando aos pés de Cristo. Antes mesmo de levantar da cama, toque o rosário. Beije novamente o crucifixo e reze uma Ave Maria, apenas uma. Assim, sua noite e sua manhã ficam marcadas pelo mistério pascal. Você vai dormir sob o olhar de Cristo crucificado e vai acordar na luz de Cristo ressuscitado. Isso cria um ritmo espiritual que atravessa seu sono, que guarda seus sonhos, que protege sua paz. Não é magia, é pedagogia divina. É ensinar sua alma a viver no ritmo da graça. E aqui está algo que você precisa entender profundamente. Quando você faz isso todas as noites, quando você cria esse pequeno ritual de colocar o rosário aos pés do crucifixo, você está construindo um hábito espiritual poderoso. Santa Teresa dizia que a perseverança é tudo. Ela não acreditava em grandes gestos isolados, ela acreditava em pequenas fidelidades diárias. Determinada determinação, ela chamava. Pouco, mas todos os dias, sempre, sem falhar. E é isso que vai brindar sua casa de verdade. Não é a intensidade de um momento, é a constância de uma vida. O demônio teme muito mais uma alma que reza todo dia, mesmo que pouco, do que uma alma que reza muito de vez em quando. Porque a constância cria raízes, cria profundidade, cria intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, quando você vive nessa amizade diária que Santa Teresa tanto falava, então nenhuma força das trevas pode te abalar. Você se torna inabalável, não porque você é forte, mas porque você está plantado na rocha que é Cristo. Então esta noite, comece. Coloque seu rosário aos pés do crucifixo e diga a si mesmo: não vou deixar passar um dia sem fazer isso. E você vai ver com o tempo como sua casa inteira se transforma. O segundo lugar que Santa Teresa indicaria com certeza absoluta é diante da imagem de Nossa Senhora. Maria é a mãe da Igreja, a primeira discípula, aquela que meditava todas as coisas no coração, como diz o Evangelho de Lucas. Santa Teresa tinha uma devoção profundíssima à Virgem Maria. Ela colocou todas as suas fundações sob a proteção de Nossa Senhora. Ela chamava de Mãe e Senhora. Ela recorria a ela em todos os momentos. E o rosário, essa oração mariana por excelência, não poderia ter lugar mais apropriado do que aos pés da própria Mãe de Deus. Quando você coloca o rosário diante da imagem de Nossa Senhora, você não está transferindo poderes mágicos. Você não está tratando a imagem como um ídolo. Você está fazendo um gesto filial. Você está dizendo: Mãe, assim como você guardava todas as coisas no coração, guarde também minha casa, minha família, minhas orações. Você está criando uma escola de confiança, porque Maria é a mestra da confiança. Ela disse sim a Deus sem entender tudo. Ela permaneceu ao pé da cruz quando todos fugiram. Ela esperou no cenáculo a vinda do Espírito Santo. Ela é a mulher da fé. E quando você coloca o rosário diante dela, você está pedindo que ela te ensine a ter essa mesma fé. Qual imagem de Nossa Senhora escolher? Pode ser qualquer devoção aprovada pela Igreja. Nossa Senhora Aparecida, se você é brasileiro e tem devoção a ela. Nossa Senhora do Carmo, tão amada por Santa Teresa. Nossa Senhora do Rosário, obviamente. Nossa Senhora das Graças, da Conceição, de Fátima, de Lourdes, tantas advocações belas. O importante não é qual imagem. O importante é que seja uma imagem que inspire devoção verdadeira, que mostre Maria em sua beleza e santidade, que te faça querer imitá-la. E onde colocar essa imagem?
de preferência em um lugar central da casa. Pode ser na sala, pode ser no corredor, pode ser no quarto. Um lugar por onde você passa frequentemente, um lugar que seja como o coração mariano da sua casa. E ali, todas as noites, você vai fazer o mesmo ritual que fez diante do crucifixo, mas com um toque diferente. Você vai colocar o rosário aos pés ou nas mãos da imagem de Maria, de forma delicada, e vai dizer: Mãe, guarde nosso sono, apresente a Jesus todas as nossas necessidades. E depois você vai rezar. Pode ser uma dezena, pode ser o rosário inteiro, pode ser apenas uma Ave Maria com muita devoção. O importante é que seja de coração. Santa Teresa ensinava que a devoção verdadeira a Maria leva sempre a Jesus. Maria nunca retém nada para si, ela sempre aponta para o Filho. Por isso, quando você reza o rosário diante da imagem de Nossa Senhora, você está fazendo exatamente o que ela fez a vida toda: contemplar Jesus. Cada mistério do rosário é um episódio da vida de Cristo visto pelos olhos de Maria. Quando você medita na Anunciação, você vê Maria recebendo o anjo. Quando você medita no nascimento de Jesus, você vê Maria entregando ao mundo o Salvador. Quando você medita na crucifixão, você vê Maria de pé, firme, mesmo na dor insuportável. Ela é a grande contempladora, e ao rezar diante dela, você aprende a contemplar também. Sua casa respira marianamente, como dizia Santa Teresa. O que significa isso? Significa que sua casa tem doçura sem ingenuidade, tem coragem sem dureza, tem firmeza sem rigidez, porque Maria é assim. Ela é forte como uma guerreira, mas doce como uma mãe. Ela é determinada, mas cheia de ternura. E quando você deixa o rosário aos pés dela, você está convidando essas virtudes marianas a entrarem na sua casa, a transformarem o clima da sua família. Existe algo muito bonito que você pode fazer antes de dormir. Um gesto que Santa Teresa certamente aprovaria. Depois de colocar o rosário diante de Nossa Senhora, pegue um pouquinho de água benta, se você tiver, e faça uma aspersão simples no seu quarto. Não precisa ser algo elaborado. Apenas molhe seus dedos na água benta e faça o sinal da cruz no ar, dizendo: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa água benta lembra você do seu batismo. Lembra que você foi mergulhado na morte e ressurreição de Cristo. Lembra que você é filho de Deus e templo do Espírito Santo. A Igreja ensina que os sacramentais, como a água benta e o rosário, têm poder não mágico, mas espiritual, porque eles preparam o nosso coração para receber a graça de Deus. Então, essa aspersão simples é como dizer: este quarto é consagrado ao Senhor. Aqui Deus reina. Aqui Maria intercede. Aqui o mal não tem vez. E depois, com essa paz no coração, você pode deitar e dormir tranquilo, porque você sabe que sua casa está sob a proteção do céu. Não porque você fez um ritual mágico, mas porque você criou um ambiente de fé, de oração, de confiança em Deus. E isso, meu amigo, isso é o que realmente blinda uma casa. Se você escrever nos comentários: Mãe Maria, guarde minha casa e ensine-me a contemplar Jesus, e se inscrever, você está declarando sua confiança na intercessão poderosa da Virgem Santíssima. O terceiro lugar que pode parecer incomum para alguns, mas que tem um simbolismo profundo, é a porta de entrada da sua casa. Pense comigo. A porta é o lugar de passagem. É por onde você sai para o mundo e por onde você volta para o seu refúgio. É a fronteira entre o sagrado e o profano, entre a intimidade do lar e o caos da rua. E na tradição bíblica, as portas sempre tiveram um significado espiritual. No livro do Êxodo, os hebreus marcaram as portas com sangue de cordeiro para serem poupados da última praga. No Salmo 121, Deus promete guardar nossa entrada e nossa saída. Então, colocar o rosário próximo à porta não é superstição, é memória bíblica. É lembrar que todas as nossas entradas e saídas pertencem a Deus. Santa Teresa ensinaria você a fazer disso um gesto de bênção e missão.
Cada vez que você sair de casa, você toca o rosário, faz o sinal da cruz e diz: Senhor, guardai-me no caminho. Cada vez que você entra em casa, você repete o gesto e diz: Obrigado, Senhor, por me trazer de volta em segurança. Como fazer isso de forma prática? Escolha um lugar discreto próximo à porta. Pode ser um pequeno gancho na parede, onde você pendura o rosário. Pode ser uma mesinha de entrada, onde você coloca o terço junto com um pequeno crucifixo ou uma imagem de Nossa Senhora. O importante é que seja visível, mas não ostensivo. Você não quer fazer um espetáculo. Você quer criar um hábito de fé. E então, todas as manhãs, antes de sair, todos os finais de tarde ao voltar, você para por alguns segundos diante daquele lugar. Não precisa ser uma oração longa. Santa Teresa era totalmente contra orações mecânicas e sem coração. Pode ser apenas um olhar de amor, um toque no rosário, um sinal da cruz devagar. Mas esses segundos fazem toda a diferença, porque eles te lembram: eu não estou sozinho neste dia. Deus vai comigo. Eu não volto sozinho para casa. Deus me trouxe de volta. Isso cria uma consciência constante da presença de Deus, e essa consciência é a verdadeira proteção. Sabe o que acontece quando você faz isso todos os dias? Você começa a levar Deus consigo para o mundo. Muitas pessoas vivem uma espiritualidade dividida. Na igreja, elas são devotas. Em casa, elas rezam. Mas no trabalho, na rua, no trânsito, elas esquecem completamente de Deus. E aí vem a irritação, a ansiedade, o medo, a raiva, porque elas se desconectaram da fonte. Mas quando você cria esse hábito de tocar o rosário ao sair e ao entrar, você está construindo uma ponte entre a casa e o mundo, entre a oração e a ação, entre a fé e a vida. Santa Teresa viveu isso intensamente. Ela não era uma contemplativa isolada do mundo. Ela era uma mulher de ação que fundou 17 conventos, que viajou pela Espanha inteira em plena Inquisição, que enfrentou oposições terríveis. E como ela conseguia manter a paz interior em meio a tudo isso? Porque ela levava Deus consigo em todos os lugares. Ela tinha uma prática que ela chamava de recolhimento interior, que é manter parte da atenção sempre em Deus, mesmo fazendo outras coisas. E tocar o rosário ao sair e entrar de casa te ajuda a desenvolver exatamente isso. À noite, quando você trancar a porta da casa antes de dormir, faça um último gesto. Toque o rosário. Olhe para a porta que agora está fechada e diga: Senhor, esta casa é vossa. Guardai todos que dormem aqui. Guardai também os que estão longe. Selai esta casa com vosso sangue precioso. Esse é o olhar que sela o repouso. Não é o olhar do medo, como se você estivesse tentando se proteger de forças malignas. É o olhar da confiança, como uma criança que se deita sabendo que o pai está de guarda. Santa Teresa dizia que Deus quer que confiemos nele como filhos pequenos confiam nos pais. E essa confiança se constrói em pequenos gestos como esse. Você fecha a porta, mas não fecha o coração. Você se recolhe para dormir, mas não se fecha para Deus. Você descansa, mas não abandona a vigilância interior. Porque a vigilância de Santa Teresa não é a vigilância nervosa de quem tem medo. É a vigilância amorosa de quem está atento ao amado. É como uma esposa que dorme, mas cujo coração vigia, como diz o Cântico dos Cânticos. E quando você dorme assim, com essa vigilância amorosa, então sua casa está verdadeiramente blindada, porque está envolta na presença de Deus. O quarto lugar, e esse é especialmente importante para quem quer transformar sua casa em um verdadeiro santuário doméstico, é o canto de oração. Você tem um canto de oração na sua casa? Se não tem, precisa criar um. E não estou falando de nada grandioso, não precisa ser uma capela completa, pode ser apenas uma pequena mesa, uma prateleira, um cantinho que você escolheu e consagrou para a oração. Ali você coloca sua Bíblia, um crucifixo, uma vela, pode ser até elétrica se você tem medo de fogo, uma imagem de Nossa Senhora, e ali você deixa o rosário. Esse é o coração orante da sua casa,
É o lugar onde a família se reúne para rezar, onde você vai quando precisa de um momento com Deus, onde o céu toca a terra. A igreja chama isso de igreja doméstica, e o catecismo nos lembra que a família cristã é o primeiro lugar onde a fé deve ser vivida e transmitida. Santa Teresa fundou conventos inteiros baseados nesse princípio, ter um lugar específico para a oração, um lugar que ajuda a alma a se recolher, que facilita o encontro com Deus. Como montar esse canto de oração? Escolha um lugar tranquilo da casa, de preferência longe da televisão e do barulho. Pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser até num canto do corredor se for o único lugar disponível. O importante é que seja um lugar onde você possa ter alguns minutos de silêncio. Coloque ali uma mesinha simples, ou use uma prateleira na parede. Sobre ela, coloque seu crucifixo no centro. Esse é o elemento principal, porque toda oração cristã parte da cruz e volta para a cruz. Ao lado do crucifixo, coloque uma imagem de Nossa Senhora. Pode ser uma estatueta, pode ser um quadro, pode ser até uma imagem impressa e colocada num porta-retratos. O importante é que seja uma imagem bonita que inspire devoção. Então, coloque sua Bíblia. Pode ser uma Bíblia pequena, dessas de bolso, ou pode ser uma Bíblia maior se você tiver espaço. Deixe-a sempre aberta numa passagem que esteja meditando. E por fim, coloque uma vela. E ali, como joia preciosa, deixe seu rosário repousando. Todas as noites antes de dormir, você vai até esse canto de oração. Acenda a vela se ela for de verdade, ou ligue a vela elétrica se for o caso. A luz da vela tem um significado simbólico lindo. Ela representa Cristo, que é a luz do mundo. Ela representa nossa alma, que deve arder de amor por Deus. Depois, pegue a Bíblia e leia um versículo. Não precisa ser uma leitura longa, pode ser apenas um salmo curto. O Salmo 4, versículo 9, é perfeito para a noite. Em paz me deito e logo adormeço, pois só vós, Senhor, me fazeis repousar tranquilo. Ou o Salmo 130, que é um grito de confiança. Das profundezas clamo a vós, Senhor. Leia devagar, mastigue as palavras, deixe que elas penetrem em você. Depois, pegue o rosário e reze uma dezena. Se você estiver cansado, está tudo bem, reze apenas uma. Se estiver com mais energia, reze as 5 dezenas. Santa Teresa dizia que o importante não é a quantidade, é a qualidade, é rezar com atenção e amor. E se você tem família, chame todos para esse momento. Nem que seja apenas para rezar uma Ave Maria juntos. Uma Ave Maria rezada em família, com fé, vale mais que 1000 rosários rezados mecanicamente sozinho. Depois da oração, faça 60 segundos de silêncio. Isso mesmo, apenas 1 minuto. Mas 1 minuto de silêncio verdadeiro, sem olhar o celular, sem pensar na lista de tarefas de amanhã. Apenas fique ali, diante do crucifixo, do rosário, da vela acesa e descanse em Deus. Santa Teresa ensinava que o silêncio é a linguagem de Deus. É no silêncio que a alma escuta, é no silêncio que o coração se pacifica. E você vai ver como esse simples minuto de silêncio muda tudo. Ele lava sua mente das preocupações do dia, ele prepara sua alma para o sono, ele cria um espaço interior onde Deus pode habitar. Depois desse minuto, faça o sinal da cruz, agradeça e vá dormir. Deixe o rosário ali repousando no seu canto de oração. Quando você acordar de manhã, mesmo que você não vá até lá para rezar, você sabe que aquele lugar está ali, como um coração pulsando orações pela sua casa, como um farol que ilumina espiritualmente todos os cômodos. E isso faz toda a diferença. O 5º lugar pode surpreender alguns, mas tem uma razão pastoral muito importante: o criado mudo, ou até debaixo do travesseiro em casos específicos. Existem pessoas que lutam contra insônias terríveis, que acordam no meio da noite com o coração disparado, que sofrem com pesadelos ou com pensamentos obsessivos que não as deixam dormir. Para essas pessoas, ter o rosário bem próximo, ao alcance da mão, pode ser uma âncora salvadora. Santa Teresa sabia muito bem o que eram as noites difíceis. Ela sofreu anos com doenças terríveis, com dores que não a deixavam dormir,
com tentações e tribulações espirituais que se intensificavam durante a noite. E ela descobriu que nos momentos de maior angústia, quando a oração vocal parece impossível, às vezes basta segurar um objeto sagrado, tocar uma medalha, segurar o rosário, para o coração voltar a Deus. Não é superstição, é psicologia espiritual. Nosso corpo e nossa alma estão unidos, e objetos sagrados podem servir como âncoras sensoriais que nos ajudam a focar quando a mente está dispersa. Se você é uma dessas pessoas que luta com noites pesadas, coloque seu rosário no criado mudo, bem ao lado da cama. Ou, se for apropriado e com cuidado para não quebrá-lo, coloque debaixo do travesseiro. Mas atenção! Isso não é para transformar o rosário num amuleto mágico que vai fazer você dormir automaticamente. O objetivo é criar uma disponibilidade. Quando você acordar no meio da noite sobressaltado, em vez de pegar o celular e começar a rolar as redes sociais e piorar tudo, você estende a mão, pega o rosário e começa a rezar. Pode ser apenas uma Ave Maria, pode ser uma dezena inteira rezada bem devagar, meditando em cada palavra. Pode ser simplesmente segurar o rosário no peito e dizer: Jesus, eu confio em vós. Deus Pai, obrigado. Espírito Santo, vem. Essas jaculatórias, essas orações curtas, elas são extremamente poderosas. Santa Teresa as usava o tempo todo. Ela dizia que não é preciso fazer discursos longos para Deus. Às vezes, uma palavra basta, se for dita com amor. Existe algo muito importante que você precisa entender sobre as noites difíceis. O demônio, que é real e age de verdade, ele tem predileção pela noite. Por quê? Porque na noite estamos mais vulneráveis, estamos cansados, estamos sozinhos com nossos pensamentos, nossa imaginação fica mais ativa, nosso discernimento fica mais fraco. É por isso que tantas pessoas têm crises de ansiedade de madrugada. É por isso que os pensamentos negativos parecem piores à noite. Não é coincidência, é estratégia. E Santa Teresa conhecia muito bem essa estratégia. Ela foi atacada inúmeras vezes durante a noite. Ela enfrentou tentações terríveis, visões assustadoras, pensamentos de desespero. E como ela vencia? Não fugindo, não entrando em pânico, mas voltando para Deus. Ela segurava seu crucifixo, ela fazia o sinal da cruz, ela invocava o nome de Jesus, ela rezava. E o importante é que ela não lutava sozinha, ela usava os instrumentos que a Igreja dá, os sacramentais, a oração, o nome de Jesus. E o rosário é um desses instrumentos poderosíssimos. Quando você o pega no meio da noite e começa a rezar, você não está apenas distraindo sua mente. Você está invocando a intercessão de Maria. Você está meditando nos mistérios de Cristo. Você está colocando entre você e o mal toda a comunhão dos santos. Uma prática muito eficaz que Santa Teresa ensinava é combinar a oração vocal com a oração mental. Quando você pega o rosário no meio da noite, não reze mecanicamente. Escolha um mistério que te traga paz. Se você está com medo, medite na ressurreição de Jesus, porque ali está a vitória sobre a morte e todo o mal. Se você está com angústia, medite em Jesus no Getsêmani, porque ali Jesus também sentiu angústia e venceu. Se você está com dor, medite em Jesus carregando a cruz, porque ali Jesus carregou todas as nossas dores. Visualize a cena, coloque-se dentro dela. Converse com Jesus como se ele estivesse ali ao seu lado, porque ele está. E então, segurando o rosário, rezando as Ave-Marias, meditando no mistério, seu coração vai se pacificando, sua mente vai se silenciando, o medo vai perdendo força. E antes que você perceba, você vai adormecer de novo, mas não num sono agitado, num sono de paz. Porque você não está mais sozinho na sua cama. Você está deitado ao lado do crucificado, guardado por Maria, coberto pelo manto da oração. E isso, meu amigo, isso é blindagem espiritual verdadeira. Agora vamos falar de algo absolutamente crucial, algo que vai separar a fé verdadeira da superstição vazia. Você pode colocar o rosário em todos os lugares que mencionei,
Você pode fazer todos os rituais, mas se sua vida não estiver fundamentada nos sacramentos, tudo isso será fraco. Porque o que realmente blinda uma casa, o que realmente protege uma família, o que realmente transforma uma vida, não são os objetos sagrados em si, mas a graça de Deus que flui através dos sacramentos. Santa Teresa era absolutamente categórica nisso. Ela dizia que a oração sem os sacramentos é como uma planta sem raiz. Ela pode até parecer bonita por um tempo, mas vai murchar. E quais são os 2 sacramentos que você precisa viver com regularidade se quer que sua casa seja verdadeiramente um santuário? A Eucaristia e a confissão. Não tem jeito, não tem atalho, não tem substituto. Você quer proteção espiritual? Vá à missa. Você quer paz na sua casa? Confesse seus pecados. Você quer que o rosário tenha poder? Viva em estado de graça. A Eucaristia é o centro absoluto da vida cristã. É Cristo realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade. Não é símbolo, não é memorial vazio, é Ele. E quando você recebe a Eucaristia dignamente, em estado de graça, você está literalmente recebendo Deus dentro de você. Seu corpo se torna sacrário, templo do Espírito Santo. E quando você volta da missa para casa, você não volta sozinho, você volta trazendo Cristo consigo. E como uma casa pode ser atacada pelo mal se Cristo está nela? Como a escuridão pode prevalecer onde a luz habita? É impossível. Santa Teresa comparava a alma em graça a um sol que irradia luz para todos os lados. E a Eucaristia é o que mantém esse sol aceso. Por isso, se você está levando a sério essa missão de blindar sua casa espiritualmente, você precisa levar a sério a missa dominical. Não falte. Não dê desculpas esfarrapadas. Organize sua semana em torno da missa, não o contrário. E, se possível, vá mais vezes durante a semana. Tem uma missa perto do seu trabalho? Vá antes de trabalhar. Tem uma missa à noite perto de casa? Vá. Cada vez que você recebe a Eucaristia, você está fortalecendo sua alma. Você está renovando a graça. Você está blindando não apenas sua casa, mas seu próprio coração. E a confissão? Ah, a confissão. Quantas pessoas negligenciam esse sacramento precioso? Quantos católicos passam meses, anos, sem se confessar e depois se perguntam por que não sentem a presença de Deus? Por que suas orações parecem não funcionar? Por que suas casas estão pesadas? A resposta é simples. O pecado é uma barreira. O pecado mortal mata a vida da graça na alma. E quando você está em pecado mortal, você não tem direito de receber a Eucaristia. Seus sacramentais perdem força. Suas orações ficam fracas. Não porque Deus deixou de te amar, mas porque você criou uma muralha entre você e Deus. E só existe uma forma de derrubar essa muralha: a confissão. Santa Teresa se confessava com frequência, às vezes semanalmente, às vezes até mais. Ela sabia que a confissão não é apenas perdão dos pecados, é um banho de misericórdia, é renovação da aliança com Deus, é cura interior. Então, se você quer que o rosário que você coloca aos pés do crucifixo seja realmente poderoso, vá se confessar. Confesse todos os pecados mortais, claro, mas confesse também os pecados veniais, as faltas pequenas, as imperfeições. Abra seu coração diante do sacerdote que age em persona Christi, na pessoa de Cristo. E quando você ouvir aquelas palavras, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, você vai sentir uma leveza, uma paz, uma alegria que nenhum ritual pode dar. Porque o que acabou de acontecer foi sobrenatural, foi Deus mesmo perdoando você, restaurando você, recriando você. Mas não para por aí. A blindagem espiritual verdadeira tem uma terceira coluna que muitos esquecem: a caridade no cotidiano. Você pode rezar o rosário inteiro todos os dias. Você pode ir à missa diariamente. Você pode ter sua casa cheia de imagens sagradas. Mas se você não vive a caridade, se você não pratica o amor concreto, tudo isso é vazio. São Paulo diz claramente:
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como sino que ressoa. A caridade é a alma de tudo. E caridade não é sentimento, é ação. É perdoar quem te ofendeu. É ajudar quem precisa. É ter paciência com quem te irrita. É dizer a verdade com amor. É servir sua família com alegria. É ser honesto no trabalho. É controlar sua língua para não fazer fofoca. É dar esmola. É visitar o doente. É consolar o triste. É tudo isso junto. Santa Teresa dizia uma frase que revolucionou minha vida. O Senhor não olha para a grandeza das obras, mas para o amor com que são feitas. Então, você quer brindar sua casa? Encha ela de amor. Perdoe seu cônjuge, abrace seus filhos, seja paciente com seus pais idosos, ajude seu vizinho, e você vai ver como a atmosfera espiritual da sua casa muda completamente. Finalmente, a quarta coluna, obediência e sobriedade. Santa Teresa era radicalmente realista. Ela não admitia fantasias, superstições, exageros. Ela queria a verdade, a autenticidade, equilíbrio. E ela ensinava que a obediência à igreja e a sobriedade na vida são essenciais para a vida espiritual. Obediência significa seguir o que a igreja ensina, não inventar sua própria religião. Significa fazer o que seu diretor espiritual ou confessor orienta. Significa não procurar experiências místicas extraordinárias, mas viver fielmente o ordinário. E sobriedade significa selecionar o que entra na sua casa. Que tipo de programa você assiste? Que tipo de música você escuta? Que tipo de conversa você tem? Que tipo de conteúdo você consome na internet? Porque tudo isso afeta a sua alma. Tudo isso cria atmosfera espiritual. Você não pode querer brindar sua casa com o rosário e ao mesmo tempo deixar entrar pornografia, violência, fofoca, materialismo, paganismo. Seja sóbrio, seja vigilante, cultive o silêncio, especialmente à noite. Desligue as telas cedo, leia bons livros, converse com sua família, reze, e você vai ver como Deus abençoa o que é verdadeiro e humilde. Mas e se mesmo fazendo tudo isso, a noite continuar pesada? E se a inquietação persistir? E se o medo não passar? Então é hora de intensificar a oração e buscar ajuda. Primeiro, repita baixinho, como um mantra, as palavras que Santa Teresa mesma usava. Jesus, Pai, só Deus basta, não precisa de mais nada. Apenas essas palavras, repetidas com fé, podem trazer paz imensa. Segundo, leia os salmos de proteção. O Salmo 91 é poderosíssimo. Ele fala do refúgio em Deus, da proteção divina, dos anjos que nos guardam. O Salmo 130 é um grito de confiança das profundezas. Leia-os em voz alta, devagar, deixe que as palavras penetrem em você. Terceiro, invoque seu anjo da guarda. A Igreja ensina que cada pessoa tem um anjo guardião, um espírito celestial designado por Deus para nos proteger e nos guiar. Fale com ele, peça ajuda a ele, confie nele. Reze a oração do anjo da guarda que você aprendeu quando criança. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E se mesmo assim a angústia continuar muito forte, se você sentir que pode ser algo além de uma simples dificuldade espiritual, fale com um sacerdote. Procure um confessor de confiança, um padre que seja sério, equilibrado, que conheça a vida espiritual. Explique o que você está sentindo. Peça orientação. Peça que ele reze por você. E, se for necessário, peça a bênção sacerdotal, porque ela tem poder especial. Não tenha vergonha, não tenha medo de parecer fraco ou supersticioso. A vida espiritual é uma batalha real, e nessa batalha precisamos de ajuda. Santa Teresa tinha diretores espirituais que a guiavam. Ela era totalmente aberta com eles. Ela pedia conselhos constantemente. E ela diria a você: persevere com doçura, não com rigidez. Não mude de caminho na tempestade.
Aprofunde-o. Não desista na noite escura, porque é ali, na escuridão, que a fé se purifica e se fortalece. Não tenha medo das lutas, porque elas são sinal de que você está vivo espiritualmente. O demônio não ataca quem já está morto em pecado. Ele ataca quem está vivo e crescendo em Deus. Então, se você está lutando, parabéns, você está no caminho certo. E agora, para você que chegou até aqui, vou te dar um presente. Um pequeno ritual que você pode fazer esta noite, hoje mesmo, antes de dormir. Um ritual que une tudo o que aprendemos. Chame-o de rito doméstico breve. Uma forma simples, mas poderosa, de consagrar sua casa ao Senhor antes de repousar. Primeiro, apague todas as telas. Desligue a televisão, silencie o celular, desligue o computador. Crie silêncio real. Segundo, acenda a vela do seu oratório ou do seu canto de oração, ou simplesmente acenda uma vela diante do crucifixo. Olhe para aquela chama e lembre-se de que Cristo é a luz do mundo e que Ele está presente agora. Terceiro, abra sua Bíblia no Salmo 4, versículo 9 e leia em voz baixa. Em paz me deito e logo adormeço, pois só vós, Senhor, me fazeis repousar tranquilo. Deixe essas palavras penetrarem fundo em você. Quarto, pegue seu rosário e coloque-o aos pés do crucifixo ou diante da imagem de Nossa Senhora, onde você escolheu. Faça isso com reverência, devagar, como se estivesse entregando algo muito precioso a alguém que você ama. Quinto, reze em voz alta ou no coração. Jesus, eu confio a vós nossa casa e o descanso desta noite. Guarde todos os que dormem aqui. Guarde também os que estão longe. Cubra-nos com vosso sangue precioso. Maria, nossa mãe, intercede por nós. Anjo da guarda, protege-nos. Amém. Sexto, reze uma dezena do rosário, devagar, meditando no mistério. Escolha um mistério que fale ao seu coração hoje. Se foi um dia difícil, talvez o mistério da agonia de Jesus no horto, para unir seu sofrimento ao dele. Se foi um dia de alegria, talvez o mistério da ressurreição, para agradecer. Sétimo, faça 60 segundos de silêncio. Apenas 60. Feche os olhos, respire fundo e fique ali, descansando em Deus. Não tente pensar em nada específico, apenas esteja presente. Oitavo, faça o sinal da cruz devagar, tocando sua testa, seu peito, seus ombros e diga: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nono, se você tiver água benta, molhe seus dedos e faça uma aspersão simples no seu quarto, fazendo o sinal da cruz no ar e dizendo: esta casa pertence ao Senhor. Décimo, apague a vela, agradeça e vá dormir. Faça isso hoje, faça isso todas as noites, e você vai ver com o tempo como sua casa se transforma, como a paz vai crescendo, como o medo vai diminuindo, como a presença de Deus vai ficando cada vez mais palpável. Porque você não está fazendo magia, você está fazendo oração. Você não está usando talismãs, você está criando pontes com o céu. Você não está tentando manipular forças espirituais. Você está se entregando ao único que tem todo o poder, o Senhor Jesus Cristo. E quando você vive assim, quando você cria esses pequenos rituais santos, quando você deixa o rosário nos lugares certos, quando você vive os sacramentos, quando você pratica a caridade, quando você é obediente e sóbrio, então sua casa se torna o que ela deve ser, uma pequena igreja, um santuário doméstico, um lugar onde Deus habita, onde Maria intercede, onde os anjos guardam, onde a paz reina. E essa, meu amigo, essa é a blindagem verdadeira. Não a blindagem do medo que tenta se proteger, mas a blindagem da fé que descansa em Deus. Esta noite, aos pés da cruz, com Maria, deixe seu rosário como sinal de entrega e durma em paz, porque Jesus guarda a sua casa.